Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando aqui sobre o seguinte tema: Ezequias foi livrado? Será? Será que o rei Ezequias ele realmente foi livrado por Deus das mãos de Senaqueribe? Bom, se você quer saber a respeito desse tema e tudo que envolve o contexto dessa questão, se é verdade ou não, convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, mas antes eu peço a você, deixa aí o seu like, pessoal, curta esse vídeo para nos ajudar no engajamento aqui no canal. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante na plataforma e aí ele divulga para mais pessoas aqui dentro. Então curta aí, nos ajude e aproveita e se inscreva aí no canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades aí. Lembrando que se você quiser adquirir os meus produtos, qualquer um dos esboços que são colocados nos vídeos, fazer parte dos meus alunos dos meus cursos de teologia, inteligência emocional e afins, você pode estar entrando em contato comigo, os contatos estão na descrição do vídeo, você pode estar fazendo parte do meu quadro de alunos, tá bom? E estar estudando comigo e aprendendo cada vez mais sobre o texto bíblico. Bom, então vamos lá até o final deste vídeo, para nós destrincharmos de uma vez por todas e sabermos se realmente Ezequias foi livrado aí por Deus, como afirma a Bíblia, né? De certa forma as pessoas colocam também. Jerusalém sitiada pelo exército assírio. Nós temos o relato de 2 Reis 18:17. Vai falar assim, ó: contudo o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã, a Rabsaris e a Rabzaque, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém, subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro, tá? Aí tem a profecia, que é 2 Reis 19:7, que Isaías ele vai falar o seguinte: eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Então o que acontece? Existe uma problemática por detrás dessa expressão e voltar, né, que as pessoas colocam aí, voltará como se tratando de algo no futuro, tá? O vocábulo é o vocábulo chuve e tem o significado de voltar, virar, redor, voltar atrás, retornar, retorno e reverter. No radical cal, que é o tronco verbal no qual se encontra esse vocábulo, foi sugerido que existem 10 significados diferentes para chuve, com subdivisões dentro de cada um, além de alguns usos difíceis de identificar, tá? Destes 2 ou 3 merecem especial observância. Para começar, o significado básico de chuve, revirar, que implica movimento físico. O movimento aparece mais de 270 vezes. Algumas vezes Deus é o assunto. No tempo determinado eu voltaria para você, Sara. A maioria das vezes o assunto é uma pessoa. Eu, Abraão, rapaz, Isaac, iremos além e adorarei e voltarei para você. O vocábulo hebraico indica que Senaqueribe voltaria quase que instantaneamente de onde veio e não denota algo futuro como coloca as traduções. Então, para você colocar lá voltaremos, você teria que ter ali um pronomezinho no plural, só que nós não temos isso aí lá no texto hebraico. Não existe isso denotando algo futuro. Então o único vocábulo que é colocado ali é o vocábulo que está ali, no caso, denotando algo presente. Então quando se fala de algo, quando se fala do rei voltar, não estaria se referindo a algo no futuro, mas a algo no presente. Isso muda o sentido do versículo? Muda. Porque se você colocar algo no presente, já muda a datação completamente do acontecimento aqui, e aí já não se coloca mais que Ezequias foi livrado, ou seja, que nem mesmo essa questão de Senaqueribe ocorreu ali no momento que é descrito aqui pelo texto bíblico. O relato da Bíblia é verdadeiro? Ela não contém erros e nem imprecisões? O que vocês acham? Vocês acham que a Bíblia ela não erra? Vocês acham que a Bíblia é inerrante? Se você, coloque nos comentários o que vocês acham, tá? Os Anais de Senaqueribe. Os Anais de Senaqueribe é uma obra histórica manuscrita pelo rei assírio Senaqueribe em 3 artefatos de argila em formato de prisma, contendo o mesmo texto cuneiforme em acádio. Nós temos 3, que é o prisma de Taylor, que é localizado no Museu Britânico, o prisma do Instituto Oriental, localizado no Instituto Oriental de Chicago, na Universidade de Chicago, e o prisma de Jerusalém, que é localizado no Museu de Israel em Jerusalém, que relatam o seu ataque a Judá
e o cerco de Jerusalém durante o reinado do rei Ezequias, que é aproximadamente 701 a.C. O evento também é registrado em vários livros da Bíblia. Nós temos ali Isaías, capítulo 36, 37, 2 Reis 18, 17, 2 Crônicas 32, 9. Este é mencionado também por Heródoto, que não se refere à Judéia e diz que a invasão terminou na cidade de Pelúsio, Baixo Egito, na orla do delta do Nilo. Então tem aí os 3 cilindros aí para vocês verem, tá? Vocês estão vendo aí, tem tudo aí, ó, o prisma de Taylor, tem o prisma de Chicago e o prisma de Jerusalém, tá? Então aí os 3 prismas aí para vocês verem aí com esse relato de Senaqueribe. O relato de Senaqueribe sobre o que aconteceu em Jerusalém diz: quanto a Ezequias, como um pássaro enjaulado, fechei sua cidade real em Jerusalém. Barricou-o com postos avançados e ao sair do portão de sua cidade, tornei tabu para ele. Então esse é o relato de Senaqueribe, destacando ali a questão de Ezequias. Como tal, Jerusalém foi bloqueada de alguma forma, embora a falta de atividades militares massivas e equipamentos apropriados significasse que provavelmente não era um cerco total, né? De acordo com a narrativa bíblica, um alto oficial assírio com o título de Rabizak ficou em frente às muralhas da cidade e exigiu sua rendição, ameaçando que os judeus comessem fezes e bebessem urina durante o cerco. Embora o relato assírio da operação possa levar alguém a acreditar que Senaqueribe estava presente pessoalmente, isso nunca é explicitamente declarado, e os relevos que retratam a campanha mostram Senaqueribe sentado em um trono em Laquis, em vez de supervisionar os preparativos para o ataque a Jerusalém. Então esse é o primeiro ponto. Senaqueribe nem lá estaria, né? O relato bíblico coloca que lá estava, mas que nem lá Senaqueribe estaria. De acordo com o relato bíblico, os enviados assírios a Ezequias voltaram a Senaqueribe para encontrarem uma luta contra a cidade de Líbna. O relato do bloqueio erguido em torno de Jerusalém é diferente dos cercos descritos nos anais de Senaqueribe e dos enormes relevos do palácio de Senaqueribe em Nínive, que retratam o cerco bem sucedido de Laquis em vez dos eventos em Jerusalém. Então, seja, as inscrições de Senaqueribe não falam que ele cercou Jerusalém, fala que ele cercou lá Laquis e não Jerusalém. Então é outro também equívoco aí do texto bíblico. Embora o bloqueio de Jerusalém não tenha sido um cerco adequado, está claro por todas as fontes disponíveis que um grande exército assírio estava acampado nas proximidades da cidade, provavelmente em seu lado norte, não seria proximamente na cidade por completo, cercando a cidade, tá? Embora seja claro que o bloqueio de Jerusalém terminou sem lutas significativas, como foi resolvido, o que impediu o enorme exército de Senaqueribe de dominar a cidade é incerto. O relato bíblico no fim do ataque de Senaqueribe a Jerusalém afirma que, embora os soldados de Ezequias guarnecessem os muros da cidade, prontos para defendê-la contra os assírios, uma entidade conhecida como o Anjo Destruidor, enviado por Javé, aniquilou o exército de Senaqueribe, matando 185 mil soldados assírios em frente aos portões de Jerusalém. O antigo historiador grego Heródoto, tá? Ele vai discordar da Bíblia. Ele descreve a operação como uma falha assíria devido a uma multidão de ratos do campo, descendo sobre o acampamento assírio, devorando material crucial, como aljavas e cordas de arco, deixando os assírios desarmados e fazendo-os fugir. É possível que a história da infestação de ratos seja uma alusão a algum tipo de doença que atinge os assírios no acampamento, possivelmente a peste septicêmica. Uma hipótese alternativa avançou pela primeira vez pelo jornalista Henry T. Albee em 2001, que o bloqueio de Jerusalém poderia ter sido levantado através da intervenção de um exército cuxita do Egito. A batalha é considerada improvável, sendo que tenha sido uma derrota assíria total, especialmente porque as crônicas babilônicas contemporâneas, de outra forma ansiosas para mencionar os fracassos assírios, silenciam sobre o assunto. Então, ou seja, Heródoto vai discordar da Bíblia. Heródoto vai colocar que, ou seja, eles foram atingidos por uma doença, e não que o anjo destruidor desceu lá e fez aí o que a Bíblia está colocando. Então, ou seja, vários pontos, né? Vários pontos. Senaqueribe não estava presente no local, o cerco não seria em Jerusalém, seria em Laquis, e, ou seja, não seria um anjo destruidor, mas seria, ou seja, doenças de animais ali, de ratos que estavam ali circulando no local. Isso era comum, ou seja, temos um outro acontecimento dentro da Bíblia que fala dos ratos lá, que atingiram os filisteus porque a arca estava na terra deles, né? Eles fizeram lá hemorroidas, né? Tumores que a Bíblia tenta colocar, mas eram hemorroidas e ratos que eles fizeram para mandar lá para poder, como um dote, né? Para compensar eles terem tomado a arca
de Yahvé. Então, seja, tudo isso é relatado dentro da Bíblia, pessoal. Então, vocês vejam que todo esse contexto é místico, ou seja, não tem nada de místico pela história. A história demonstra algo completamente diferente, ou seja, o historiador Heródoto demonstra o contrário a respeito dessa questão. Apesar do fim aparentemente inconclusivo do bloqueio de Jerusalém, a campanha levantina foi em grande parte uma vitória assíria. Depois que os assírios tomaram muitas das cidades fortificadas mais importantes de Judá e destruíram várias cidades e vilarejos, Ezequias percebeu que as suas atividades anti-assírias haviam sido desastrosas cálculos militares e políticos, e como tal foi submetido aos assírios mais uma vez. Ele foi forçado a pagar um tributo mais pesado do que antes, provavelmente junto a uma penalidade pesada, e o tributo que ele falhou em enviar em Nínive 705 ou 701 a.C. Ele também foi forçado a liberar o rei preso de Ecrom, Padi, e Senaqueribe concedeu porções substanciais na terra de Judá aos reinos vizinhos de Gaza, Asdod e Ecrom, tá? A notícia que Senaqueribe ouviu foi a que Tiraca, rei do Egito, estava marchando contra ele, que era a notícia lá que estava falando lá que Isaías profetizou, né? Com 185 mil soldados atingidos pela praga, as tropas de Senaqueribe estavam exauridas, que ele foi obrigado a se retirar antes de enfrentar o poderoso inimigo egípcio. De acordo com o registro bíblico, uma vez que a volta ao seu país, Senaqueribe foi morto por seus filhos Adrameleque e Sareza enquanto adorava no templo de Nisroque. Os dois fugiram para Ararat e o outro filho de Senaqueribe, Esar-Hadon, tornou-se rei. A identidade de Sareze é desconhecida de matéria extra-bíblico, tá? Então, ou seja, a Bíblia fala lá desse tal de Sarezer, né? Ou seja, esse camarada aí, ele nem sequer é citado dentro das fontes extra-bíblicas. Então, ou seja, seria um outro equívoco também. As pessoas falam, mas esse nome aí seria o nome de um outro personagem. Mas qual personagem que estaria designando? Porque para designar um personagem, teria que designar um personagem com características de algo que denote a sua existência. Só que isso não tem. O que existe é uma informação por meio de uma carta de um dos filhos de Senaqueribe, Ardamulish, antes do assassinato do monarca. Segundo esse relato, alguns babilônios ouviram falar de uma conspiração contra a vida de Senaqueribe e um deles tentou uma audiência com o rei, a fim de avisá-lo. Entretanto, em vez de levá-lo ao rei, dois oficiais assírios venderam o homem e o levaram à presença do filho do rei, Ardamulish, também conhecido como Arda Ninlil. Pensando estar diante de Senaqueribe, o homem revelou que um dos filhos de Senaqueribe, Ardamulish, estava conspirando para matá-lo. Ardamulish, então, ordenou que ele e todos os outros babilônios que sabiam da conspiração fossem executados. O filho mais velho de Senaqueribe havia sido levado para Elão em 694 a.C. Ardamulish, provavelmente o segundo mais velho, aspirava a suceder o pai. Senaqueribe, entretanto, resolveu passar a Esar-Hadon a coroa de príncipe. Enquanto Esar-Hadon estava fora da capital, Ardamulish assassinou o pai, provavelmente na esperança de tomar o trono pela força. Esar-Hadon então retornou a Nínive para contestar a reivindicação de Ardamulish, e muitos soldados aliados de Ardamulish tomaram o partido de Esar-Hadon. Ardamulish fugiu. Cronologicamente, o assassinato de Senaqueribe só aconteceu após 20 anos da profecia de Isaías, sendo que o texto hebraico relata que esse evento seria quase que imediato, tá? Então, ou seja, quase que imediato, ou seja, no presente, né? Então, ou seja, o texto hebraico vai relatar que o acontecimento desse assassinato seria no presente, só que a profecia parece que as pessoas colocam para o futuro, só que tem um problema. Ou seja, se a profecia que está colocando no texto hebraico era para o presente, então a profecia ela estava errada. Porque ele só veio falecer no futuro, 20 anos após essa profecia. E aí, como que fica agora? Não tem como fugir, ou seja, o texto ele traz no presente. O vocábulo chuva ele não denota algo no futuro, ele vai denotar algo no presente. Então, ou seja, se está tratando de algo ali naquele instante, então ele teria que voltar para sua terra naquele instante. Se ele voltou para sua terra naquele instante, ele, ou seja, não foi morto conforme aquela profecia. Ou seja, isso só aconteceu 20 anos depois, sendo que a profecia já tinha passado. E aí? Como que fica agora? Fica complicado, né? Então, para vocês verem aí, tirarem as próprias conclusões de vocês, que, ou seja, que não teve livramento coisíssima nenhuma, tá? Não teve livramento nenhum. As pessoas colocam isso aí como um milagre, como algo sobrenatural, mas não teve milagre nenhum aí nesse relato de Ezequias, tá certo? Então, agradeço vocês por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Não deixa de curtir, pessoal. Curta o vídeo,
Deixe aí o seu like para nos ajudar no engajamento. Deixe nos comentários o que você achou, qual a sua opinião. Compartilhe também para nos ajudar com que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Se inscreva aí no nosso canal, pessoal, para você ficar por dentro das novidades. E lembrando, se você quiser adquirir os meus materiais, pode entrar em contato comigo. Os meus contatos estão aí na descrição do vídeo. E você pode adquirir tanto os meus cursos quanto os meus materiais, seja livros, esboços, só entrando em contato comigo, tá bom? Desejo a vocês muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.